boa tarde. Seja bem-vindo, segunda 11 de julho. Veja agora os destaques desta edição. Um grande incêndio atinge prédios comerciais da região da 25 de março. Priscila Cash. O incêndio começou ontem à noite. 2 bombeiros ficaram feridos e existem bloqueios na região. A campanha de vacinação contra a Covid avança e amanhã a capital paulista começa a aplicar a 4ª dose da vacina em pessoas com mais de 35 anos. E no esporte, o desempenho dos times paulistas pelo Campeonato Brasileiro neste fim de semana. É tudo agora no Repórter São Paulo. Meio-dia em ponto, um incêndio de grandes proporções atinge desde a noite de ontem prédios comerciais na região da 25 de março, no centro da capital paulista. Repórter Priscila Cash está por lá e a gente conversa ao vivo com ela. Priscila, qual a situação de momento? Boa tarde para você. Boa tarde, Anne. Boa tarde para você que assiste o Repórter São Paulo. Como vocês podem ver, tem muita fumaça por aqui na região. Os comércios estão fechados. O incêndio começou ontem, por volta das 9 horas da noite, e atingiu esse prédio aqui de 8 andares, que continua com focos de incêndio, mas não tem mais risco de desabamento total. O incêndio atingiu também outras 3 edificações, uma igreja ortodoxa que teve desabamento parcial, uma loja de itens de festa que ficou destruída e também um prédio lateral com 5 andares. O trabalho de contenção do fogo deve durar ainda o dia inteiro e mais o período da noite. 2 bombeiros tiveram queimaduras de 2º grau nessa operação. E as informações são do capitão do Corpo de Bombeiros, André Elias, que falou com a imprensa agora pela manhã. Vamos ver. O incêndio ele está controlado, mas não está extinto. Então nós fazemos o combate interno nesse momento. São 23 viaturas no total. Não vislumbramos mais a possibilidade desse incêndio passar para outras edificações. Entretanto, ainda tem bastante trabalho pela frente. A gente sabe que o incêndio se iniciou nesse prédio mais alto. Não sabemos ainda também qual foi o andar especificamente. Os prédios ao lado não sofreram abalo estrutural. A Defesa Civil está fazendo um trabalho verificando, adentrando todas essas edificações e fazendo a devida interdição quando necessário. A causa do incêndio vai ser investigada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o caso foi registrado como incêndio e furto. Imagens de câmera de segurança mostram um homem saindo com mercadorias e 5 caixas de carregadores de celulares foram apreendidos pela Polícia Militar. Para facilitar o acesso do Corpo de Bombeiros e viaturas aqui, linhas de ônibus que passam aqui no centro de São Paulo foram desviadas. A Companhia de Engenharia de Tráfego recomenda também que os motoristas evitem aqui a região. Existem bloqueios diversos em alguns pontos. Vamos ver. Há interdições no acesso da Rua Cavalheiro Basílio Jafé à Rua 25 de Março, na Rua da Cantareira com a Avenida Senador Queiroz, na Avenida Prestes Maia com a Rua Carlos de Souza de Nazaré e ao longo da Rua Barão de Duprá com as ruas da Cantareira, Afonso Querlaquian, Assad Abdala e Carlos de Souza de Nazaré. Pois bem, então essas são as principais vias a serem evitadas e segundo informações da CET, só no centro da cidade agora são ao menos 2 quilômetros de vias congestionadas. A gente segue, claro, monitorando esse incêndio e a Priscila volta a atualizar você sobre as informações logo mais no Repórter Brasil Tarde. E o rio Tietê amanheceu coberto por uma espuma tóxica neste domingo na região de Salto, que fica no interior do estado. Segundo especialistas, resíduos químicos despejados na água sem tratamento provocam um fenômeno. Como há pequenas cachoeiras no rio, a queda da água com poluentes provoca espuma. O fato já é considerado recorrente. A última vez que o rio ficou coberto de espuma foi em maio deste ano. Antes disso, em outubro e novembro do ano passado. Um estudo feito pela Fundação SOS Mata Atlântica, divulgado em setembro de 2021, mostra que a mancha de poluição no rio Tietê chega a quase 300 quilômetros de extensão no interior de São Paulo, entre Pirapora do Bom Jesus e Botucatu. Nosso assunto agora, vacinação. A campanha contra a Covid segue e hoje cidades da Grande São Paulo ampliaram o público para a 4ª dose.
Santo André começa a vacinar hoje a população com 30 anos ou mais. As doses estão sendo disponibilizadas para moradores da cidade e não é necessário agendamento prévio. As vacinas serão aplicadas também nas lojas solidárias que ficam nos 4 shoppings da cidade. Nesse caso, quem optar por tomar a vacina nessas lojas precisa sim fazer o agendamento pelo site psa.santoandré.br/vacina Covid. Também a partir de hoje, em Mauá, adultos com mais de 35 anos podem receber a dose de reforço. Lembrando que no final de junho, o Ministério da Saúde liberou a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para maiores de 40 anos. Alguns municípios, porém, com doses suficientes, têm ampliado esse público-alvo antes do calendário nacional. Na capital, hoje, estão sendo vacinados os adultos com mais de 40 anos com a 4ª dose. E agora há pouco, a Prefeitura aqui da capital paulista anunciou que vai começar a aplicar amanhã a 2ª dose de reforço no público de 35 a 39 anos. Agora, mercado de trabalho. A semana está começando segunda-feira e a capital já está com vagas de emprego. Veja se alguma, de repente, não te interessa. O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, o CAT, está com mais de 600 vagas abertas. O destaque da semana está nas oportunidades em lanchonete, com cargo de atendente. Parte delas é destinada a pessoas com deficiência. Há vagas também para operadores de telemarketing. Em supermercados, a contratação é para as ocupações de balconista, ajudante e açougueiro e repositor de mercadorias, sem exigência de já ter atuado nas atividades. As equipes do CAT vão fazer também seleção de candidatos para postos para controlador de acesso e auxiliar e atendente de lojas. As inscrições podem ser feitas até quarta-feira no portal CAT ou em um dos 26 postos de atendimento. E boa sorte para você. E o número de pessoas que comprou imóvel e desistiu triplicou nos primeiros 3 meses deste ano na comparação com o ano passado. Por outro lado, desde que a lei de distratos começou a ser aplicada, as quebras de contrato estão caindo. Em dezembro do ano passado, Jéssica visitou um estande de vendas e decidiu comprar um apartamento, mas se arrependeu ao chegar em casa. Cancelou o contrato dentro do prazo legal de desistência e, sem retorno da incorporadora, entrou na justiça para reaver o valor de entrada e não ter que pagar a multa de 50%. No contrato, eles informam, que tem esses 7 dias aí para você poder cancelar o seu contrato sem ter multa e a devolução do valor pago de entrada. Me arrependi da compra mesmo e fui tentar cancelar, Eu queria o meu dinheiro de volta sem nenhuma multa. É preciso ficar atento ao contrato na hora de desfazer a compra. A multa, que retém um percentual do valor já pago, é prevista por lei desde 2018, mas ela só se aplica às compras diretas com as construtoras. Quando o cliente ele compra com alienação fiduciária, ele usa uma instituição bancária para financiar essa compra dele e ele decide então desistir da compra, o imóvel vai a leilão e é abatido o valor da dívida. Caso sobre algum valor, aí sim é devolvido para o comprador. A quebra de contratos de compra de imóveis cresceu 33% nos primeiros 3 meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, a Abrainc, mas não preocupam o setor. Os distratos representam apenas 11% das vendas. O percentual vem caindo desde 2018, quando a lei de distrato entrou em vigor. Antes, os cancelamentos correspondiam a 37% dos negócios fechados. Antes de 2018, os juízes, os desembargadores, eles sempre estipulavam que 90% do valor tinha que ser devolvido. E essa lei, então, ela veio para dar mais equilíbrio na relação entre comprador e incorporadora. E agora nós vamos ver uma reportagem sobre a plantação de girassóis, que não só movimenta a economia local de Rio Claro, no interior do estado, como atrai muitos turistas para a cidade. A reportagem é da nossa afiliada TV Claré. O cenário encanta. Todo esse presente da natureza, um campo de girassóis com 55 hectares, fica no distrito de Ajapi, em Rio Claro. A planta tem origem da América do Norte e ganha o nome porque acompanha a trajetória do Sol.
Quase todos os anos, a área por aqui se transforma. E foi aqui que este casal veio para celebrar a chegada de uma nova fase e deixar o momento registrado. E nós acabamos de nos casar e isso me representa felicidade. Hoje, com certeza, o significado é maior, né? Porque é o dia do meu casamento, né? Nós acabamos de casar, né, no civil. E para mim é uma alegria estar aqui. Além dessa belíssima paisagem, o plantio de girassol traz benefícios para a agricultura e também para a economia. São 45 mil plantas por hectare e a colheita deve começar no mês que vem, trazendo neste ano expectativa de maior lucratividade. Há 25 anos, a família do Ronaldo planta girassóis nesta região, mas a safra precisa ser alternada. O custo de produção total gira em torno de R$1.000 por hectare. A procura está grande, subiu bem, o preço hoje está muito bom, está muito atrativo. Dá um lucrinho no inverno, né? Se ia deixar a terra parada, então você planta no girassol, embeleza a área também, né? E dá um retorno financeiro para a gente bom também. E vamos tocando, né? Vamos plantando aí até que está indo bem, vamos plantando. Enquanto a colheita não chega, os visitantes têm um tempinho a mais para continuar contemplando este espetáculo. A primeira vez que eu vi, eu acho que aqui é uma obra bonita, né? Obra da natureza do Senhor, tá? Isso aí. 12:11 do esporte. Juliano Justo com a gente aqui no estúdio. Boa tarde, Juliano. Olá, Anne, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Vamos falar então sobre os times paulistas que estiveram em campo pelo Campeonato Brasileiro, começando pelo Corinthians, pode ser? Exatamente, pode ser sim. Muito boa tarde a todos também que estão nos acompanhando. 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, 5 jogos envolvendo paulistas e apenas 6 gols. O destaque então, Corinthians e Flamengo, jogo das maiores torcidas do Brasil, gol contra do Rodinei, o lateral direito do Flamengo, a favor do Corinthians, e teve um empate também do Palmeiras com o Fortaleza lá no Ceará, 0-0. Esses 2 jogos aí então deixaram a diferença entre os dois, o Palmeiras líder e o Corinthians vice-líder em apenas 1 ponto, 29 contra 30. E um outro jogo também que acabou ficando no 0-0, Atlético Mineiro e São Paulo, lá no Mineirão. E um outro jogo também que teve apenas 1 gol, a vitória simples do Santos contra o Atlético Goianiense, na Vila Belmiro, 1-0 para o Santos. E teve também uma outra partida envolvendo os paulistas aí lá no sábado, 4-0, Bragantino contra o Avaí. Com esses resultados todos, o Santos aparece em 6º lugar, São Paulo em 6º, o Santos em 7º e o Bragantino em 11º, Anne. Maravilha, Juliano Justo, obrigada por todo esse resumo do fim de semana. Te agradeço. Aí. Valeu, tchau, tchau. E por aqui estamos na contagem regressiva para o bicentenário da Independência. Sabe quantos dias agora até o 7 de setembro? 58. E o Repórter São Paulo de hoje chegou ao fim. Para rever as nossas reportagens, acesse o site da TV Brasil ou então as nossas redes sociais que aparecem aqui na sua tela. Esteve hoje com a gente na Língua Brasileira de Sinais minha parceira Nathalie Pascali. Obrigada, Nathalie. Boa tarde para você e boa tarde para você também que está em casa. TV Brasil, informação e conhecimento para a sua vida. Tchau, tchau.